fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Podeis sentar. A primeira coisa aqui, irmãos, que me chamou a atenção nesse texto foi logo de entrada, Deus falando para Jeremias: levanta-te e desce a casa do oleiro. Levanta-te porque normalmente você pede para uma pessoa levantar quando ela ou está sentada, ou está deitada, ou então de joelhos. Creio eu que nesse momento Jeremias estava intercedendo pelo povo de Israel, falando a Deus, contando todos os acontecimentos que vinham acontecendo com o povo de Israel, pedindo uma direção de Deus, pedindo uma resposta dele. No entanto, Deus imediatamente manda a resposta para ele, mas não no lugar que ele estava. Ele precisaria ir a um lugar para que Deus mostrasse para ele o que ele ia fazer. Então ele falou: Jeremias, levante e desce até a casa do oleiro, que lá eu farei você ouvir a minha voz. E lá ele viu um oleiro que trabalhava no vaso. Oleiro é a pessoa que faz esses vasos de cerâmica. Naquela época eram vasos de barro. Vasos de barro que eram confeccionados à mão, muitas vezes levavam horas, porque o oleiro muitas vezes pegava um barro, às vezes não dava certo, ele refazia com toda a paciência do mundo, até que saía uma obra perfeita. Então Jeremias ficou observando aquele oleiro trabalhando, e ele viu que o vaso quebrou. Creio eu que ele ficou meio espantado, mas o oleiro pegou de novo, começou de novo, e foi fazendo. E ele, com certeza, ele viu que o oleiro não parou enquanto o vaso não estava realmente pronto. Então Deus falou: não posso eu fazer com Israel como fez esse oleiro? Quer dizer, não posso eu mudar a situação, mudar o que está acontecendo com Israel, do mesmo jeito que esse oleiro fez de um vaso que tinha quebrado um vaso novo. Eu não posso fazer com que mude a situação, com que esse povo que hoje vive toda essa situação passe por isso e saia triunfante, saia como se fosse um povo realmente novo na minha presença. Então, com certeza, isso fez com que ele pensasse. E Deus falou: vocês são como barro, meu irmão, assim como cada um aqui. Nós somos como barro, porque o livro de Gênesis fala que nós somos feitos do pó da terra. Se vocês analisarem no livro de Gênesis, eu vou uma pregação, eu vou tomar emprestado algumas das palavras do pregador. Ele falou que no livro de Gênesis, Deus falou por várias vezes: haja luz, haja animais, haja céu, haja terra e haja água. Só que o homem, ele falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A partir do momento que você fala façamos, creio, a partir do momento que ele falou façamos, quer dizer o quê? Que Deus iria pegar alguma coisa e iria fazer o homem. E com certeza naquele momento ele vai lá no pó da terra, ele faz o barro, coloca no campo, e com certeza Satanás está olhando, admirando, falando: o que ele vai fazer? Porque até agora ele não pôs a mão em nada. Até agora ele só deu ordem para ser criado, e foi. Ele não pôs a mão em nada. E lá ele começa a dar forma. A hora que ele vê que ficou do jeito que ele queria, ele sopra a narina. E ali a vida, traz a vida ao homem. Isso traz a nossa semelhança com esse vaso. Imagine só, o diabo lá olhando, Deus fazendo você. Lá assim, Deus moldando o homem, Deus fazendo lá. E ele querendo atrapalhar aquele serviço de Deus. Pois ele sabia que aquele ser que Deus estava fazendo, realmente um dia iria pisar na cabeça dele. Pois é como Deus colocou você hoje. Pois você hoje ele diz que você tem o poder de pisar na cabeça da serpente. Mas no entanto ele queria atrapalhar, como ele, ainda hoje ele atrapalha. Porque muitas vezes Deus tem uma obra na vida de cada um aqui, e ele quer atrapalhar. O que ele faz? Ele fica jogando
setas. No caso do vaso, o que seriam essas setas? Seriam pedriscos que podem causar trincas nesse vaso. Só que ele esquece que esse Deus é um Deus paciente. O nosso Deus é um Deus paciente, que assim como esse oleiro fez o vaso de novo, Ele vai pegar você, vai sentar ali, vai chamar você e falar: filho, vem cá, e vai começar de novo. Vai. Todo o processo novamente, por mais que demore, por mais tempo que leve, Ele vai te fazer de novo, até Ele achar que deve. Pois não há quem exista que pode falar a Deus o que Ele pode ou não fazer. Não existe quem possa falar para Deus como Ele tem que fazer as coisas. Ele faz você como Ele quer. A sua vida está nas mãos dele. Pois a partir do momento que você desceu as águas, é como Paulo falou: eu já não vivo mais para mim, mas Cristo vive em mim. Então quer dizer que a sua vida não pertence mais a você. Você vive para um Deus que te criou, que te formou. Eu não sei por quais circunstâncias você tem passado essa semana. Não sei por quais circunstâncias você tem passado pela sua vida. Circunstâncias que podem ter te machucado, te ferido, causado trincas em você. Mas essa noite, você está na casa do oleiro. Então, se desprenda de qualquer outra coisa e simplesmente se entregue na mão dele. Deixa que ele venha te moldar. Deixa que ele venha te fazer novamente, te fazer como você era antes. Pois muitas vezes antes, muitos te admiravam como um vaso de excelência, olhavam para você e falavam: nossa, eu quero ser como aquela pessoa. Só que por trás disso tudo tinha um Deus que foi Ele que te moldou assim. Ele que colocou as coisas que você sentia, Ele que colocava palavras na sua boca. Muitos te admiravam e por inveja jogavam pedras em você, procurando te derrubar, procurando fazer com que você caísse. Muitas vezes na nossa fraqueza nós caímos. Nós caímos, mas nós temos um Deus que vai lá, quando necessidade, e pega, junta os cacos, leva para o cantinho dele e vai tudo de novo. De novo, de novo, de novo. Então não vem falar: ah, Senhor, por que você me fez assim, papai? Por que eu sou assim? Não cabe a você saber por que você é assim. Ele sabe por que você é assim. Somente a Deus cabe saber disso. Nós somos como barro, e assim que nós temos que ser, deixar que Ele nos molde. Não nós queremos nos moldar ao jeito que nós achamos que é melhor, pois não nos convém ser assim. Pois se você fosse moldar você do jeito que você queria que se você fosse, com certeza essa não seria uma obra tão agradável assim a Deus. Sabe por quê, irmãos? A nossa carne tende a fazer a coisa errada. Nossa carne tende a ir para um lado que satisfaça ela, um lado mais fácil. Quem falou agora para você assim? Quando você fala para alguém: vem para a igreja, a pessoa fala que vai largar de carro, vou ter que largar de tudo. É muito difícil. É difícil mesmo. Estreita o caminho. Estreita o caminho que leva à salvação. E poucos irão por ele. Poucos passaram pela porta. Agora, o caminho que leva à perdição é largo. Agora, cabe a você saber se você quer ser um vaso de honra na casa de Deus. Se você quer ser reerguido como um vaso de excelência, que está adornando a casa do Pai. Pois você vai estar adornando a casa do Rei. E com certeza, para adornar a casa do Rei, não pode ser qualquer vaso. Tem que ser um vaso de excelência. Tem que ser um vaso adornado pelo melhor oleiro. E com certeza esse oleiro está aqui hoje. Ele só quer uma coisa: você falar: pai, eu quero. Pai, eu quero voltar, Senhor, a sentir aquele amor, a sentir aquele calor, Senhor. Eu quero voltar, Senhor, a sentir aquele derramado do teu poder em minha vida. Eu quero voltar, Senhor, a sentir o Senhor comigo todo o tempo. Quantos aqui querem voltar ao primeiro amor? Mas, irmãos, não é só voltar ao primeiro amor e depois o tempo passar. Mas nós temos que voltar e permanecer no primeiro amor. Constantemente. Porque Deus é constante. E muitas vezes nós não somos constantes. Nós, os seres humanos, não somos constantes. Muitas vezes nós mesmos pomos as nossas próprias rachaduras nos vasos. Nós somos um vaso
que muitas vezes, pela nossa própria qualidade, vão aparecendo trincas. E é essas trincas que Deus quer tirar nessa noite. Muitas vezes você pode ter feito alguma coisa, que Deus esteja olhando lá, está vendo aquela rachadura, está vendo que aquele vaso precisa ser consertado, mas Ele é um Deus educado. Ele não põe a mão enquanto não for entregue a Ele. O diabo ele vem e toma da maneira que ele quiser, se você der esse lugar. Agora, Deus não. Deus chega e bate. Ele fica batendo pelo amor que Ele tem na sua vida. A não ser que você entregue a sua vida para ser remoldada, para ser transformada novamente, Ele não vai fazer. Ele fica ali insistindo: olha, eu estou aqui, abre a porta, olha, vem cá, eu posso curar a sua ferida, vem aqui de novo, eu quero estar perto de você, eu quero que você volte a me sentir. A partir do momento que você se entregar a Deus, Ele vai curar todas as suas feridas na alma, essas feridas espirituais que te causaram, muitas vezes por uma palavra maldita, muitas vezes por uma atitude impensada, que pode ter te magoado, que pode ter te ferido profundamente. E você pode até falar: nunca mais vou querer confiar naquela pessoa, nunca mais vou querer falar com aquela pessoa. Olha, irmãos, as pessoas nos machucam sim, mas você tem que glorificar a Deus, que Ele é o médico dos médicos, e Ele cura feridas que nenhum médico pode curar. São as feridas na alma. As suas feridas que você tem na alma, que pessoas podem ter te causado, Ele tem todo o poder para curar, mas você tem que procurar o médico. Quando você está doente, você vai no médico. Então, quando você está doente fisicamente, mas e espiritualmente? Como você vai se curar, se não pelo médico dos médicos? Como um vaso, Ele quer te curar, Ele quer te fazer de novo. Você pode falar: mas Ele não pode colocar uma remedinha aqui? Eu vou mostrar para você uma passagem que fala, que Ele mesmo conta que não. Se encontra no livro de Marcos, no capítulo 2, versos 21 e 22, que diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a roupa fica melhor. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe e os odres retornam-se o vinho e os odres estragam. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Da mesma maneira, a unção de Deus que Ele quer derramar na sua vida tem que ser a partir do momento que você for refeito de novo, que você for feito de novo. Porque se Deus derramar a unção do jeito que você está hoje, machucado, ferido, todo arrebentado, o que vai acontecer? Você não vai suportar, você vai quebrar, você vai cair. E Ele é um Deus sábio. Ele procura primeiro curar, para depois derramar. Se você quer ser um vaso usado na mão de Deus, você tem que se entregar, você tem que deixar que Deus se transforme, você tem que deixar que Deus cure todas as feridas. Aí Ele vai vir, vai derramar, vai encher esse vaso de toda a unção e você vai ser transbordado. Irmãos, como um vaso na mão do oleiro. Imagina só, a cara de Satanás, vendo Deus fazer você. Imagina só, por que você acha que ele foi lá tratar a mulher? Não foi só porque ele queria derrubar a criação de Deus, mas por inveja, porque nem nele Deus pôs a mão para criar. Deus simplesmente falou para que havesse anjos, os anjos foram criados. Agora você tem a impressão digital de Deus. Muitos querem dizer que os homens evoluíram do macaco. Agora, eu falo para você, o único sinal que você tem não é de um rabo de uma evolução, mas você tem a impressão digital de Deus na sua vida.